Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber todas as notícias aí na palma da sua mão, podendo acompanhar o campeonato alemão, né, a Bundesliga gratuita, e acompanhar aí tudo que acontece no mundo da bola. No próximo dia 5 tem um jogaço, né, na Premier League, Chelsea e Manchester City. Então, para você ficar por dentro de tudo, o link está na descrição do vídeo. Você faz o download de graça e tem aí na palma da sua mão o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar sobre a questão do Vitor Pereira, inclusive que ele falou o pouco que se falou aí sobre futebol, né, na coletiva aí de imprensa do Vitor Pereira, ele acaba falando sobre uma questão comportamental. Então eu acho muito importante, vou trazer aqui um pouco mais para vocês detalhadamente sobre essa questão, o que ele quer dizer, né, quando ele fala sobre se preocupar, a forma comportamental dos jogadores. No início, ele fala que vai tentar simplificar esse processo para que ajude e facilite a questão comportamental. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza? Pedir só para você, amigo, deixar o seu like, que é muito importante, deixa a sua curtida, que é muito importante, e também de se inscrever. Deixa o convite aqui para você que ainda não está inscrito no nosso canal, apertar aqui o inscrever-se, beleza? Tamo junto. Tivemos ontem, né, na coletiva de imprensa da apresentação do Vitor Pereira, o link tá aqui para quem não acompanhou ainda, né? O canal, inclusive, fez uma pergunta. O Vitor Pereira meio que não entrou muito em detalhes, né, sobre alguns aspectos, inclusive sobre o aspecto do jogo, ele não entra em detalhe sobre algumas coisas, mas ele repete em algumas oportunidades, na minha cabeça, ele vai e fecha, né, conclui o pensamento dele e falou muito sobre a questão comportamental dos jogadores, tá? A gente vai entender aqui que a questão comportamental, ela não passa de uma questão de o jogador tá se comportando bem ou mal fora de campo, e não passa por uma questão de estar, o jogador ser bonzinho, né, de estar bem comportado. Não, não é isso. É a questão dentro de campo. É taticamente, é tecnicamente. O Vitor Pereira parece, como ele fala em alguns momentos, ter entendido um pouco o futebol brasileiro. Essa experiência que ele teve facilita, obviamente. Ele pode buscar atalhos e, mais do que isso, ele pode evitar avenidas ou ruas que dão uma volta muito grande para ele chegar no destino final. Talvez ele consiga entender que dá para chegar naquele mesmo ponto pegando algumas pontes e pegando alguns atalhos. E o Vitor Pereira fala sobre simplificar nesse início desse processo do Flamengo, porque não tem muito tempo. A demanda de jogos ela é muito grande, no intervalo curto já começa a jogar muito e jogos decisivos. Então ele fala em simplificar. Mas dentro dessa questão da simplificação, que não é o ideal, mas é o real, a realidade ela é essa, né? Quando o técnico vem para o futebol brasileiro, ele tem que ter esse conhecimento, quando ele assina o contrato, ele já sabe que vai passar, né, por alguns percalços, entre esses é o pouquíssimo tempo que tem de preparação e a exigência grande para já mostrar o resultado final. Ele fala sobre simplificar e comportamento, a questão dos comportamentos dos jogadores. E como é que é essa questão comportamental dos jogadores dentro de campo? Primeiro, o jogador entender a ideia coletiva. Ele compreende a ideia coletiva. Dentro da compreensão da ideia coletiva deste grupo, ele tem um subgrupo, que é ele entender qual é a tarefa dele, e dentro desse subgrupo, ele saber executar. Então, em outras palavras, o jogador saber o momento certo, dele estar na hora certa, fazendo, né, o movimento certo, a sua tarefa certa. É saber como, por onde, quando e com quem. Pois bem, essa é a vantagem do Vitor Pereira, né, trabalhar no Flamengo e alguns jogadores. Quando você tem a exigência de estar no Flamengo, teoricamente você tem a exigência lá na contratação, lá atrás, né, com os dirigentes e aí, obviamente, os profissionais que estão trabalhando, de você consiga ter jogadores que sejam bons, né, obviamente, tecnicamente, taticamente, que tenham experiências, né, que consigam executar essas tarefas muito bem e, obviamente, de uma forma cognitiva. Então, teoricamente, quando você está trabalhando no Flamengo, você está imaginando que ali os jogadores do seu elenco, teoricamente, eles têm uma capacidade de compreensão. Afinal, eles estão no Flamengo. Se eles são jogadores do Flamengo, eles têm esse dever, senão eles estariam num outro, né? Então a gente imagina, apesar de saber que não é bem assim, que os jogadores têm essa assimilação, que são jogadores que cognitivamente conseguem compreender o jogo coletivo, saber a sua tarefa individual e assim aplicá-la. Por isso que ele fala da questão comportamental do jogador dentro de campo. Pois bem, o próprio Vitor Pereira falou na ocasião, quando ele era técnico do Corinthians, passa por essa questão comportamental e vocês vão entender que tarefas são essas. Ele abre aspas falando que nós temos que jogar com polivalência de funções, marcar espaços, ser pressionante na zona, as coberturas. Isso tudo é comum às variações do sistema. Mantemos os comportamentos com a variação do sistema.
O sistema, obviamente, ele vai se variando, porque não é um jogo de totó, apesar de alguns colegas meus da imprensa, né, persistir e não ter vergonha, não ter pudor de falar isso pra vocês, né? Eles acham que é um jogo de totó, que fica aquele esquema preso, aquela coisa fixa, mas ele fala, né, que tem a variação, óbvia, né, evidente, mas dentro tem a questão do comportamento. A questão do comportamento do jogador saber ao momento da ultrapassagem, do momento, como o Vitor Pereira utiliza bastante, né, na construção, saída com 3, vai sair por dentro, vai sair pelo lado, vai explorar o lado oposto que vai abrir o corredor, o Vitor Pereira faz muito sobre isso, vai atacar pelo meio espaço, vai criar a triangulação, você tem que dar a sua opção. Então todos esses comportamentos que se refere o Vitor Pereira, ele acha que é fundamental individualmente o jogador estar capacitado, né, o jogador estarem compreendendo essa sua função individual, não é à toa que ele fala, né, sobre a polivalência das funções dentro do jogo. Então é uma questão de compreensão coletiva, compreensão individual e aplicação. Não é o ideal, mas é o caminho necessário. O técnico simplificar, porque a gente sabe, né, que apesar de tudo, tem jogadores, inclusive no elenco do Flamengo, é natural, é educacional isso, que tem problemas cognitivos mesmo, né, de interpretação do seu jogo. Então, certamente, este jogador, nesse modelo simplificado, que vai ser umas coisas um pouco mais rápidas, ele vai executar o seu jogo errado. E aí você, torcedor, vai ver, nós vamos ver, né, no final lá, durante os 90 minutos, que é um processo final do que é feito no dia a dia durante a semana, aquele cara fazendo um movimento errado, uma bizarrice, né, um bizonho. Por quê? Ele não consegue compreender e a gente vê a execução final. Ele acaba se expondo ao ridículo, em aspas, por um problema de ele não conseguir compreender. Alguns jogadores, isso vai passar obviamente pelo Vitor Pereira, ele vai reconhecer quais jogadores são esses e o que tem que ser feito. Eles são melhores estimulados a jogar um outro jogo. Existe o jogo coletivo e existe o jogo dele. Quando você exige desse atleta que ele jogue o jogo coletivo, ele não consegue, porque ele foi educado desde o início, estimulado desde sempre, e ele pode ser bom nessa tarefa em jogar, né, em aspas, muitas aspas, o jogo dele. Ele não consegue entender que ele é uma peça de um circuito. Ele entende que ele só consegue interferir nesse circuito e que ele acha que aquilo ali, ele deve interferir o tempo inteiro, que não existe uma composição, que ele é mais uma dessas peças. O Vitor Pereira vai identificar que os jogadores são esses, alguns vão ficar para trás e não vão conseguir, e como ele já falou, é necessário que o técnico tente confortar o jogador ao esquema, né, idealizá-lo, mas quando a ideia coletiva já está pronta e o jogador não consegue se inserir nele, ele é descartado e entra um outro, e ele vai perder tempo, ele vai perder, minutos, ele vai perder espaço. Natural, faz parte de qualquer conjunto coletivo, de qualquer esporte, de qualquer modalidade. Então o Vitor Pereira vai fazer esse reconhecimento. Agora, o que me destacou, o que chamou a minha atenção na coletiva de imprensa do Vitor Pereira, e que ele já falou algumas oportunidades, é sobre a questão comportamental do atleta dentro de campo. Saber por onde, com quem, quando e como ele deve executar essa tarefa. Beleza? Vamos acompanhar aqui, galera. Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.